Segunda epístola do apóstolo João, o único capítulo. Para quem não sabe, a epístola do apóstolo João ela é a menor epístola da Bíblia. Tem a carta de Judas, porém a carta de Judas contém mais versículos. A carta do apóstolo João, ela contém 13 versos. Então, ela é a menor epístola da Bíblia. Isso não tira a sua relevância, a sua importância e a sua capacidade, principalmente soteriológica. Ela é extremamente importante, principalmente para os nossos dias atuais. Diz assim a Sagrada Escritura, segunda epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 1 em diante. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, os quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade. Assim como temos recebido o mandamento do Pai, e agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros, versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero em ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Tenha vontade em nome de Jesus. Nós vamos devagar em muito conteúdo bíblico, amém, amado? Para que nós possamos, através dessa pequena carta de 3 versículos, compreender a seriedade com que João trata um assunto que é de suma importância na igreja, e talvez o mais importante deles. Porque essa doutrina que ela sendo ferida, ela sendo distorcida, ela sendo descaracterizada, comprometida, adicionada ou removida, ela compromete a maior, talvez, de todas as doutrinas, que é a doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação. E isso está inteiramente ligada a uma outra doutrina, a cristologia. E era o que estava acontecendo no período de João. Essa epístola aqui, possivelmente, ela foi escrita no ano 90 da era cristã, primeiro século da igreja. A igreja, com toda a sua volúpia, com todo o seu crescimento espiritual, seu crescimento missionário, e junto desse crescimento também veio os falsos profetas, que Jesus disse em Mateus 24, que haveriam muitos falsos profetas, muitos, não era pouco que Jesus disse. E esses falsos profetas, eles estavam perturbando, por assim dizer, essa doutrina fundamental da igreja, que é a soteriologia. A apologia de João, ela se dá por conta dessa falsa cristologia, principalmente pelo protognosticismo que já permeava a igreja, e nós falamos isso na primeira e na terceira carta. Eu falei muito sobre o gnosticismo,
mas é necessário que eu passe por ele também, para que a gente possa ter uma linha de raciocínio mais compreensível. João, ele tem essa apologia por causa dessa falsa cristologia, por causa desse proto-gnosticismo, ou neo-gnosticismo, ou seja, novo. Porque o gnosticismo, que é oriundo do platonismo, que entendia que a matéria é má e o espírito é bom, isso afetava de maneira direta a cristologia, e com isso uma complicação na encarnação do Verbo e na ressurreição dos mortos. Por quê? A filosofia de Platão, que viveu até, aspas para dizer, é muito difícil falar do Senhor, né? Porque Platão viveu antes do Senhor, e essa filosofia platonista de que dizia que o espírito é bom e a matéria é má, afetava a cristologia, a encarnação do Verbo, porque uma das doutrinas fundamentais da fé cristã e João é um dos seus autores, dos seus apologetas, que diz que o Verbo se fez carne. E ele diz, e habitou entre nós. Ele viveu entre nós. O Verbo, ele tomou forma humana. E ele viveu aqui. E ele habitando em forma humana para ser o protótipo da salvação, da redenção do homem. Por isso era necessário a encarnação. Era necessário para que ele fosse o sacrifício, o modelo de sacrifício perfeito, para que na sua morte ele também fosse a primícia da ressurreição dos mortos. Mas como que o platonismo dizia que a matéria é má, como pode um Deus se fazer carne e dizer-se ser Deus se a matéria não vale para nada? Então isso afetava a fé cristã, isso afetava a doutrina cristã, isso afeta até os dias de hoje. Está aí o espiritismo que não deixa mentir, que é fundamentada na reencarnação, não na encarnação do Verbo de Deus, que é totalmente diferente, absolutamente diferente, diametralmente diferente. Então, esse gnosticismo, ele feria essa doutrina cristã, fere essa doutrina cristã. Junto dele também havia o legalismo, que hoje ainda habita também no meio de nós. O que é o legalismo? É apoiar a fé salvífica junto da observância da lei. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é de onde? Não vem por obras. Para quê? Nenhum homem se glorie. Os judaizantes se gloriavam porque eles observavam a lei minuciosamente. Lembra da oração do publicano e do pecador? Do fariseu e o publicano? Jejum 2 vezes, do dízimo de tudo. E não sou como esse publicano, pecador. Por quê? Ele se fiava na sua lei. Aí Jesus diz assim: qual dos dois desceu justificado? Que o publicano falou: nem sou digno de levantar os meus olhos ao céu, eu sou pecador. Mas o fariseu, ele se apoiava onde? Na observância da lei. Eu vou ser justificado pela observância da lei. Pastor, isso acontece no dia de hoje? Poucos anos atrás, um pregador extremamente renomado, de uma igreja extremamente grande no Brasil, ele diz que se alguém não dizima, o tal não é salvo. Porque quem não dizima é ladrão, e os ladrões não herdarão o reino dos... Olha isso aí, mano. Olha a seriedade disso. Aí isso pressiona a toda a membresia a obrigatoriedade de dizimar. Porque eles pensam o quê? Se eu não dizimar, eu não sou salvo. Eu estou roubando a Deus. Eu sou ladrão. Com isso, não serei salvo. Lembra o quê?
as indulgências papais. As indulgências. Olha como é que ela vai tomando roupagens novas, contornos diferenciados, para de alguma maneira comprometer a salvação das pessoas. Então o legalismo é terrível, amado, é terrível. E Paulo, ele debateu, ele combateu de maneira muito rigorosa. Eu quero que os irmãos leiam esse texto aqui, até para nós fundamentarmos um pouco melhor sobre o legalismo. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2. Todos, amém? Vou lendo para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Colossenses 2,8 em diante diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, olha a palavra do apóstolo, porque nele habita o quê? Corporalmente, soma, matéria, corporalmente toda a plenitude do quê? Da divindade. Estais perfeitos nele. Olha, estais o quê? Perfeitos nele. Nele quem? Cristo. Mas a filosofia platônica diz o quê? Não é possível, porque a matéria é má. Você não será perfeito, você não será santo, você não será puro, você não será imaculado, porque a sua matéria é má, é caída. E aí, isso desembocava também numa outra filosofia, qual? A libertinagem. E a gente vai ver isso mais para frente. A libertinagem. Então, Paulo ele fala: estás perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estás o quê? Circuncidados. Olha ele confrontando o legalismo, o judaísmo, com a circuncisão não feita por mão disposto do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Versículo 12: sepultados com ele no batismo, nele também o quê? Ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, riscando e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenâncias, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Porquanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Quem que julgava, amado? Por causa do comer, do beber, do dia de festa, da lua nova ou sábado? Quem? Os fariseus, os judeus. Eles julgavam quem não. Eles julgavam quem comia determinados alimentos, uma dieta. Eles criticavam. O apóstolo vai dizer, versículo 17, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchados na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumentando de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como que se vivesses no mundo? Tais quais? Tais como? Não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, todas essas disciplinas, todos esses fundamentos legalistas, toda essa aparência, religiosidade,
ou espiritualidade transcendental, de pessoas que diziam que viram anjos, viram espíritos. Na verdade, ela não tinha valor algum no tocante à carne. Eram pessoas que simplesmente se expunham para os outros como espirituais, mas na verdade eram as mais carnais. Mais carnais. E isso acabava o quê? Desembocando na libertinagem, que era uma outra filosofia que permeava o seu período. Já que o espírito é bom e a matéria é má, eu posso viver da maneira que eu quero. Porque o meu espírito é bom, a minha carne é má. Então eu faço do meu corpo o que eu bem entendo. Porque na convicção eu já sou salvo no meu espírito. Olha, eu já sou salvo no meu espírito. É a tal da graça barata. A pessoa, ela compreende que ela já é salva e ela pode viver da maneira que ela bem entende, e assim o Senhor vai recebê-lo. Judas foi rigorosamente rígido, duro, quanto essas pessoas que viviam em libertinagem no meio do povo de Deus. Vamos à carta de Judas. E a apologia de Judas também era uma apologia soterológica, que apoiava a doutrina da salvação. Judas 1,3 diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Versículo 4. Porque introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios. Olha a fala dele: homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Tem alguma tradução diferente dessa? Tem alguém aí com alguma tradução diferente dessa? Ou não? Todos conhecem a mesma tradução? Ninguém com uma King James ou uma NVI? Ninguém? Amém. Versículo 16. Aí ele vai falar a característica dessas pessoas. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências. Ou seja, o estilo de vida é andar no desejo da carne. O que a carne quer, essas pessoas assim se submetem. Quero beber, vou beber. Vou ter relacionamento extraconjugal, eu terei. Usarei drogas, assim vou fazer. Vou seguir outros tipos de religiões, farei. E essa pessoa vai vivendo conforme a sua concupiscência. E cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando das pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que, no último tempo, haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. E de que ele está falando? De gente que estariam dentro da igreja. Olha o perigo. De gente que estariam dentro da igreja, não é que vai estar fora. Irmãos, olha só para a gente ter uma noção. O caso daquela cantora, ok? O mais recente, né? O caso daquela cantora, em que a polícia, o caso já foi, acho que já foi até fechado o caso, em que ele matou a esposa por interesse, e o desdobramento da investigação era que o marido dela tinha um caso com outro bispo. Vocês viram isso? Vocês viram isso? E eram pessoas que se diziam servas do Senhor. Olha isso. Mas como que essas pessoas não foram identificadas, não? Como que essas pessoas não foram percebidas? Se a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo fruto. Aí depois vários áudios vazados da parte dela, que dizia que o esposo dela, que é um pastor, né? Se dizia um pastor,
bebia, agredia, falava palavrão. Olha o que Judas disse aqui. Dizem coisas muito o quê? Arrogantes, de baixo calão, blasfêmia, palavrões. Tem crente que xinga, mano? Sim ou não? Mas é crente. À noite roda no poder, fala em língua. Revela. E aí? Então, esse tipo de comportamento, de heresia, se ela não for banida no seio da igreja, ela compromete todo o corpo. Irmãos, olha só. Ano que vem eu disse nesse ano, não foi da vontade do Espírito, mas se for da vontade do Senhor, no ano que vem eu vou fazer uma série sobre os pecados capitais. Se você for estudar sobre a luxúria, você surta. Sabe por quê? Eu vou dar só uma palhinha daquilo que a gente vai tratar. A luxúria, a malícia, a fornicação. Olha a seriedade disso. Por que esse pecado é sério? E não é pregado contra isso nas igrejas. Porque é um pecado contra o corpo. E o corpo não é seu. O corpo é de Deus. E se eu sou membro do corpo de Cristo, e eu vivo em lascívia, eu vivo em luxúria, eu acabo manchando o corpo de Cristo. E Jesus disse: como, pois, deitarei o corpo de Cristo com a meretriz? Mas está inserido no corpo de Cristo. Está dentro da igreja. Não é casado, mas transa. E se isso não for pregado, o corpo vai sendo comprometido. A Bíblia diz que compromete todo o corpo. O que é isso? Quem vive dessa maneira acaba comprometendo quem não vive. Porque é um corpo só. É o corpo. Então isso tem que ser tratado, removido, limpado do seio da igreja. Outra lei de filosofia que permeava o tempo de João era o docetismo, que era um desdobramento do gnosticismo. O que é isso? Os docetistas acreditavam que Jesus não tinha um corpo real, era um desdobramento, era um neognosticismo, era algo novo, era o docetismo, que ele não tinha um corpo real, mas era uma aparência de corpo. Era corpo, mas não era corpo. Era corpo, mas era uma aparência de corpo. Era como se fosse um holograma. Parece um corpo, não parece? Mas é corpo? Não é corpo. É uma aparência. Então, eles ensinavam que Jesus ele tinha um corpo celestial de algum tipo, mas não tinha um corpo real, natural, de carne. Com isso, negava a plena humanidade de Cristo. E isso é extremamente perigoso. E a apologia de João é: o verbo se fez carne. E isso acaba afetando o quê? A ressurreição. Porque se ele não se fez carne, como que vai haver ressurreição de mortos? Logo a nossa fé é? 1 Coríntios, vamos lá. Primeiro Coríntios 15. Se alguém achar, pode nos ajudar aí, por favor. Alto e bom som. 1 Coríntios 15, 13 a 17. À vontade. E com sua confiança quis primeiro ir ter convosco para que tivesses uma segunda graça. 13, a partir do 13. 13? Isso. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis. Não, 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 13. Fechou? Amém? Achei agora. Amém. Amém. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Opa! E se não há ressurreição de mortos, logo? Cristo não ressuscitou.
Olha que gravidade. Continua. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade... Deixa eu de novo no 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceram os vossos pecados. Amém. Então olha a gravidade, amado. Se Cristo não houvesse ressuscitado, a gente permaneceria no estado de condenado, de não justificado, de não perdoados. Então essa doutrina é perigosa por causa disso, porque ela afeta a cristologia, a encarnação do verbo e a ressurreição dos mortos. Aí, para piorar, veio um outro pai do gnosticismo, do neognosticismo, chamado Cerinto. E Cerinto, ele implantou o serentismo, que acreditava o quê? Que Cristo, o Espírito de Cristo veio sobre Jesus no seu batismo. Olha que confusão, olha que filosofia, mano. Isso está nos anais da história da igreja, que pode pegar qualquer documento do século I, do século II, vai falar sobre esses homens. Que o Espírito de Cristo veio sobre Jesus no seu batismo e esteve com ele até o momento da cruz. E na cruz, o Espírito de Cristo separa-se de Jesus, e por isso Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? E ele não acreditava que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E isso é perigoso, porque afetava a igreja. E é por isso que João escreve essa carta. E nós vamos entrar nela agora, versículo 1. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, os quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos o que têm conhecido a verdade, por amor da verdade, que está em nós, e para sempre estará convosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. A primeira abordagem aqui é o ancião, a senhora eleita. Quem é o ancião e quem é a senhora eleita? O ancião aqui, ou outras traduções, podem estar presbítero. Tem alguma tradução presbítero? São umas traduções um pouco mais antigas, está escrito presbítero. Presbítero, literalmente, no grego é ancião, alguém idoso, alguém de idade, avançada de idade. Por quê? João era o último do colégio apostólico. Então, quando ele escrevia o ancião, artigo definido, o ancião, todos sabiam que era João, porque ele era o último do colégio apostólico. O ancião, a senhora eleita. Alguns entendem que quando ele escreve a senhora eleita, era a mulher que representava aonde aquela igreja estava situada. Por exemplo, de maneira comum nós falamos o quê? A nossa igreja fica na casa do Ismael e da Marina. Mas só que a senhora eleita não é a Marina. A senhora eleita é a igreja de Cristo. É a senhora eleita por ele. Aqui é um tipo da igreja. E quando João diz, o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, os quais amo na verdade, não somente eu, mas os que também todos têm conhecido a verdade, ele está falando da onde ele estava, que havia também outro grupo de cristãos, para este outro grupo de cristãos que estava sendo atacado por essa falsa doutrina. E essa forma de amor se manifesta onde? Na verdade. Na verdade. E quem é essa senhora? A igreja.
E todo ancião, todo presbítero, todo pastor, toda liderança deve ter o máximo de responsabilidade para tratar com a senhora eleita, porque ela não pertence a ele, ela pertence a Jesus, amado. E o que esses homens estavam fazendo? Querendo usurpar a senhora eleita, querendo manchar a senhora eleita, comprometendo a idoneidade da senhora eleita. E ela é a noiva de Cristo, ela é a senhora de Cristo. Olha como é que os apóstolos tratavam a igreja. Atos 20, 28. Escute. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Paulo está saindo de Éfeso e ele está falando para os pastores, os presbíteros. Ele diz: cuidai, olhai por vós, porque todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispo, pastores, ministro, para apacentar a igreja de Deus, não é de vocês. Ele resgatou com o seu próprio sangue, não foi com o sangue de vocês, o sangue dele. Como que ele diz? Tenha temor ao tratar da igreja, tenha temor ao tratar da senhora eleita. Efésios 2:20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Para a morada de Deus no Espírito. É a mensagem que eu trouxe aqui de Davi, que Davi queria construir o templo, lembra? Davi queria construir o templo. Aí Deus fala: não, você não vai construir o templo, tua mão é manchada de sangue. Quem constrói é Salomão. Mas só que Davi não construiu um templo de pedra. Davi preparou uma morada de carne para Deus habitar, a senhora eleita. E nós devemos tratá-la com o máximo de respeito possível, porque ela pertence a Deus, amado. Amado, não qualquer doutrina acerca, por exemplo, do arrebatamento, eu não tenho nenhuma complicação na minha cabeça, se é antes, se é depois, eu não tenho problema quanto a isso. Se um crê se é antes, se o outro crê depois, se um crê que é no meio, eu não tenho problema quanto a isso, porque isso não compromete a salvação. Agora, quando compromete a doutrina, a salvação, meus cabelos da cabeça arrepiam, e eu fico feroz como um leão, porque afeta a salvação. A salvação. Então, qualquer fundamento que afeta a salvação, pastor, isso existe hoje ainda? Existe. O catolicismo. Como assim? Porque o catolicismo, ele crê em Jesus? Crê em Jesus. Mas ele acredita também que Maria é comediadora da salvação. Você crê em Cristo? Creio. Mas eu creio também que Maria é comedianeira acerca da salvação. Não é só Jesus, é Jesus, Maria. Vários caminhões está escrito assim, ó: pede à mãe que o filho atende. Tem alguma coisa escrita assim na Bíblia? Jesus disse: tudo que pedis em meu nome, o Pai vô-lo concede. No nome de Cristo. 2 Timóteo 2:3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. É só Cristo, amado, e nada mais. É somente Cristo e nada mais, para que sejamos a senhora eleita. João, quando ele faz essa abordagem, ele usa 6 palavras-chave para fundamentar isso. Ele utiliza, por exemplo, verdade 5 vezes, amor 4 vezes, mandamento 4 vezes, andar 3 vezes, ensino 3 vezes, filho 3 vezes. A mensagem dele é clara e específica. A senhora eleita e os seus filhos, a quais ama na verdade,
Ele simplesmente quer falar para seus filhos andarem na verdade, obedecer os mandamentos de Deus, amarem uns aos outros, guardar o ensinamento de Cristo, para não serem enganados pelos falsos profetas. Essa é a mensagem de João. Por isso que ele usa esses verbos: verdade, mandamento, andar, ensino, filhos, para que quem ouça entenda como se deve andar. Olha a parte B. E a seus filhos, os quais amo na verdade. Ele não só ama, porque todo mundo diz que ama hoje. Mas qual é o seu fundamento para amar? Está na verdade? Está nos seus sentimentos? Está na sua origem familiar? Não, minha mãe era mulher dócil, meu pai era um cara. Onde está? A forma de amar do cristão está na verdade. Ele diz: e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade. A verdade aqui tem duas visões de interpretação: a verdade que é Cristo e a verdade que é a palavra. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho pregado. A verdade, a palavra, o mandamento. Então, só tem como amar e andar se nós estivermos fundamentados na verdade. Fora disso, é qualquer outra coisa. Não é cristianismo. Devemos andar na verdade, amado. E mais, sendo guiados pelo Espírito de Deus, para manifestar o verdadeiro amor fraternal, que é isso que João queria acerca dos seus discípulos, acerca dos filhos que ali andavam. Porque, olha só, amado, o que é o testemunho? Muitas pessoas, amado, podem ter dificuldade em pregar, mas mais do que pregar oralmente, é viver. Isso expressa muito mais. Isso fala muito mais do que qualquer mensagem falada. Porque olha o que João diz, versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade. Opa, chegou a informação para João. Bom, tem um pessoal lá em Magé que está andando na verdade. Hein? Tem um pessoal lá que se converteu, lá que o testemunho mudou. Ah, é? É. Como é que você sabe? A vida dele mudou. A conduta. Como ele trata a esposa. Como ele é como funcionário. Como ele é como ele é patrão. Como ele é na escola. Mudou. Como ele trata a esposa. Como ele é na sociedade. Se ele paga as contas em dia. Se ele procura ser honesto. Mudou. Ele mudou. Como? Ele está andando na verdade. As pessoas estão falando acerca da postura dele. Aí João diz: muito me alegro por achar que alguns, não é todos, mas alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo um mandamento novo, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Quem é ele? Cristo. E qual é a minha forma de andar? Em amor. Um amor fraternal entre irmãos. Isso vai caracterizar a minha postura como cristão. O amor. Nisto todos me conhecerão que são seus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Testemunho, amor. Testemunho. Amar. Eu sempre digo, o amor tem duas linguagens, a linguagem falada e a linguagem do serviço. Tem muita gente que é boa de língua, fala bem, verbaliza bem, mas serve mal na hora de amar. Serve mal. Fala muito bem, mas na hora de manifestar o amor na prática, deixa a desejar. Não manifesta de fato como deve ser o amor. Queria que os irmãos abrissem junto comigo Romanos 12, versículo 9. Alguém, por favor. E um outro adendo aqui que a gente tem que abordar também, que o amor não significa concordar com tudo. Por exemplo,
concordo com tudo que a minha esposa faz? Não. Ela concorda com tudo que eu faço? Não. Mas eu deixo de amá-la por isso? Também não. Mas eu não devo falar para ela o que de fato me desagrada? Devo falar. Então, amar significa falar ao outro aquilo que muitas vezes ele não quer ouvir. Mas eu devo falar. Por amor, eu devo falar. Você acha que Pedro e Paulo se odiavam? Não. Mas Paulo repreendeu Pedro aonde? Aonde? Na cara. Tete a tete. Sabe qual é o problema da nossa geração, mano? É que a gente não tem coragem de chegar no irmão e falar, mano. A gente posta no status, coloca no Instagram, vai no Facebook, fala para A, para B, para C, mas não vai na pessoa. A coisa roda tudo até chegar na pessoa. A gente não fala. A gente tem medo. A gente não tem postura cristã o suficiente para chegar no outro e falar: irmão, olha só, eu penso isso, acho isso, é assim, não é assim que a Bíblia diz. Meu amado, reveja os conceitos. Você está equivocado, você pode melhorar. Eu não sou a pessoa perfeita, também sou detalhado de defeito. Mas, irmão, olha só, a Bíblia diz assim: nós devemos se adequar. Você está errado. Acabou. Falar. Ser claro. Ser objetivo. Ser voluntário no amar. Ser sincero. Não é ser grosso, mas ser grosso é uma coisa, falar a verdade é outra, ser grosso é outra. É falar a verdade com amor. E olha o que Paulo diz aí. Quem achou, por favor? Romanos 12. 12, 9 até 11. O amor seja não fingido. O amor seja o quê? Não fingido. Ah, então ele pode ser, não pode? Pode. Pode ser meio hipócrita, né? Meio falso. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. O que significa esse amor fraternal? O que vocês acham? Do amor de Deus. Oi? Do amor de Deus. Como foi? Sempre é bom. Incondicional, né? Incondicional? Não. Mas Deus concorda com tudo que a gente faz? Não. Mas nos amou, nos amou? Com certeza. Nos amou. Mas é um amor incondicional. A gente não tem esse amor, não, mano. Na maioria das vezes a gente não tem esse amor. Quando alguém é ferido dentro da igreja, sabe o que ele faz? Ele, ó, sai e vai embora. Ele não tem a capacidade de perdoar, de lidar. Irmão, Jesus é Deus, Ele é onisciente, amém ou não? Amém. Ele sentou na mesa com quem? Com quem? E ele sabia que Judas ia fazer? Por que ele sentou? Por amor. Quando Judas vem, como é que ele fala? Como é que ele fala? O amor não seja não? Jesus fingiu ali naquela hora ali? Ele falou amigo da boca para fora? Ele foi verdadeiro. Ele foi verdadeiro, ele foi sincero. Você pode me trair, mas você ainda é meu amigo. Eu sou teu amigo, Jesus. Eu estou disposto a te perdoar se você me trair. Amor fraternal, amor na prática, amor na lida, amor no dia a dia, amor na vida. Continuando. Preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Por que eu estou servindo ao Senhor, mas ele está falando de amar um ao outro? Porque se eu amo o irmão, eu amo quem primeiro? Eu amo a Deus. E qual é o primeiro e maior mandamento? O meu próximo? Olha como é que é sério, amado. Se eu não demonstro esse amor para com o meu irmão, significa que eu não amo nem a Deus, nem muito menos a mim. Nem muito menos a mim. É alguém que tem ódio da sua própria alma, da sua própria existência, mas não sabe que tem. Porque quem ama, cumpre a lei, sim ou não? A Bíblia diz isso. Se eu não me engano, Romanos 10, 13,
Fala sobre isso. Quem ama, cumpre a lei. A Bíblia diz que o amor cobre a multidão de pecado. Se eu amo, vou roubar? Se eu amo, vou cobiçar a coisa de alguém? Se eu amo, vou cobiçar a esposa de alguém? Não vou. Não vou fazer. Por que eu não vou fazer? Porque eu amo. E eu amo quem? Amo a Deus. Eu amo Deus, eu amo quem? O meu próximo. E eu amo meu próximo, eu amo quem? A mim mesmo. Leia, fala. João 15, capítulo 15, versículo 13, vai falar: ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida pelos seus amigos. De dar a vida pelos seus? Olha Judas aí. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Lá na Epístola de João 3, ele fala que é para nós se entregarmos pelos outros. Como quem se entregou? O que Sarinha falou. O amor deve ser o quê? Incondicional. Condicional. Quando uma comunidade vive em amor, amado, pode acontecer o que for, não vai ferir essa comunidade. Quando uma comunidade vive firme, forte, robusta, vive um relacionamento íntegro, puro, de vivência mesmo, de conhecer o outro, de frequentar a casa do outro, de saber as necessidades do outro, de ajudar as demandas do outro, de fato situar a favor do outro, amado, dificilmente esse relacionamento vai se fragmentar. Que essa pessoa vai abençoar o outro, porque o outro faz parte dela. E essas comunidades, principalmente do primeiro século, elas viviam muito assim como família. Família. Uma família, mano. Principalmente que, primeiro, quando Constantino entrou e a igreja começou a ter templos suntuosos, acabou esse amor. Acabou a fé. Acabou o fundamento. Porque entrou o glamour, entrou o luxo, entrou o sentimento de grandeza. Perdeu-se o sentido do amor, da relação, da intimidade. Diga-me. Aí a palavra fala que o amor é o vínculo da perfeição, né? E quando vai para 1 Coríntios 13, fala detalhadamente do que é o amor, né? O que me deixa impactado nesse texto, de Colossenses 3 que você diz, Colossenses 3,14, revestível do amor que é o vínculo da perfeição, revestível de misericórdia, entranha de misericórdia. Essa palavra ali que quando eu li no grego que me deixou assim em choque. Porque Paulo ele quer dizer que as nossas vísceras têm que estar juntas. O seu intestino, Fernando, tem que ser o meu intestino. Suas vísceras têm que ser as minhas vísceras. O seu sangue é o meu sangue. E que sangue é esse? O sangue de Jesus, amado. Isso é igreja. Isso é criar entranhas de misericórdia. Aí ele diz: se o irmão tem queixa do outro irmão, vai até esse irmão. A gente tem que aprender muito isso. E eu digo por mim que isso é um processo de construção de maturidade, de chegar até o outro, de saber falar, de expressar aquilo que de fato está na nossa alma, ser sincero, claro, objetivo, não a ponto de ferir ou de magoar, mas de ser verdadeiro, ser sincero. Porque os enganadores, irmãos, eles estão por aí. Eles estão por aí e eles estão de fato disseminando seus óvulos. Estão infectando várias pessoas. Eles saíram por aí. E João falou: esses camaradas estão soltos por aí. Vamos voltar para a carta lá. Versículo 7. Olha o que João diz. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Era a filosofia platônica. Este tal é o enganador e o anticristo. Queria que os irmãos abrissem e lessem para mim, por favor, 1 João 4. João trata essa questão aqui com muita veemência no capítulo 4 da sua primeira epístola, a partir do verso 1. Amados,
Não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Ó, ele aponta o anticristo que há de vir, ou seja, o escatológico, o último, e ele trata daqueles que está no mundo, que está operando, trabalhando. Continuamos. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Opa, o quê? Do mundo São, e o mundo? os ouve. Ué, mas esses camaradas estão no mundo ou estão dentro de ambiente chamado igreja? O que vocês acham? Dentro do ambiente. Dentro do ambiente chamado igreja. Aí João fala, mas eles são do mundo. E o mundo os? Vai. 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O espírito do erro. Jesus disse em João 8 que ele fala, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Amado, no domingo do dia do batismo, minha família, nós fomos numa igreja. Meu irmão, eu quero é Deus, amado. Está moído, mas fui. Mas penso assim, num sentimento de ficar desapontado, frustrado, de você falar. Aí aqui, ó, o espírito do erro. Falou de ônibus, que começou com a Kombi, comprou terreno, construiu um galpão, um mega templo, fez isso, fez aquilo, conquistou, você vai conquistar, prosperidade, Deus vai te dar, o Senhor é contigo. Foi isso, mano. O culto começou 7h35, foi acabar 10h25 quase. Pensa. Oi? Pensa como é que eu fiquei. Tem oportunidade não? Teve não tinha não. Teve não. É verdade, eu não gosto nem de visitar outras igrejas por causa disso, que a maioria deles ficam lá mais anunciando o negócio e a própria vida do que pregando. Negócios, falou a palavra certa. Fico apresentando negócio. Levou livro para vender. Estava lá. Não vendo livro não, mas tem aqui alguns livros aqui, se vocês quiserem, vai estar ali na porta no final. Irmãos, olha só. Nós não somos a igreja perfeita e não existe igreja perfeita. Somos falhos, pecadores, falhamos demais. Eu falho como pastor, o pastor Elvis falha como pastor, Jorge falhará, todos nós falhamos. Estamos procurando meios e formas de tentar servir melhor a igreja. A gente vai colocar isso mais de maneira efetiva, né? Principalmente nesse ano que está por vir. Irmãos, mas assim, uma coisa que eu posso dizer, nós procuramos zelar por viver a verdade. Se tem uma coisa que de fato nós respeitamos, amado, é o que está escrito aqui. Isso aqui é o guia dessa congregação, amado. O guia dessa congregação aqui é a palavra de Deus, amado. É a palavra de Deus. Nós não vamos tirar nem acrescentar nada. Pastor, então você quer dizer que todo mundo que estava lá não vai ser salvo? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer discernimento de espírito. Você consegue, como o João falou? Provai se os espíritos são de quê? De Deus. Se serve a Cristo,
se fala de Cristo, da encarnação do Verbo, da ressurreição dos mortos, do arrebatamento, da Nova Jerusalém. É isso que eu quero saber, irmão. Santificação, justificação, propiciação, expiação, essas doutrinas. Momento ofertório. Quase 15 minutos. Momento ofertório. E a fala: todos que estão aqui podem dizimar e ofertar. Todos. Então se o traficante estiver no culto, ele pode. O dinheiro dele é lícito. Pode. Aí a ceia do Senhor. Mas você não pode, porque você não é membro. Mas ofertar e dizimar, ele pode. Seu dinheiro é bem-vindo aqui. Mas como membro do corpo de Cristo, não. Então onde está fundamentado esse amor? No dinheiro, nos negócios, como você falou. Nos negócios. São os falsos profetas. Que eles não estão nem um pouco interessados nas almas, mas aquilo que essas almas podem oferecer. Aí João diz, versículo 8: olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado, ou seja, a salvação, a redenção em Cristo. O Verbo se encarnou, morreu, ressuscitou, para dar salvação para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele diz: antes recebamos o inteiro galardão. O que é isso? Vida eterna. E todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina, o que é prevaricar? É saber o que é certo e não agir. Saber o que é a lei e não cumprir a lei. Ele prevarica. Ele não cumpre. Aí ele diz: e todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Mas quem persevera, amado, na doutrina. Irmãos, foi uma loucura. Aí minha esposa, no final nós íamos embora. Minha esposa: nunca mais a gente volta aqui, tá? Pelo amor de Deus, a gente fica em casa no domingo, a gente faz qualquer coisa, mas nunca mais você... Tudo bem, filho. Tudo bem, você está certa, Sandra. Irmãos, e as pessoas aceitam. Fernando, aceitam. Foi chamando todo mundo: vamos orar, tu vai receber, aquela coisa. E eu transpirando, minha cara pinicando, minha cara pegando fogo. Minha irmã Tereza, eu fiquei preto de vergonha. É uma oportunidade para João Batista. E o coração como é que fica? Ai. Irmãos, João, ele é duro a ponto, sabe de quê? E outra coisa que acontece: João é duro de... a forma de rejeitar a doutrina, ela tem que ser radical. Radical. Não tem minha conversa de cara. Vamos entrar aqui na parte final da carta. Versículo 10. Olha o que João diz, amado. Olha o que ele diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, faz o que, amado? Não recebais. Não recebais. Em casa. Em casa aqui você pode dizer na igreja. Nem tampouco o saudeis. Como que diz, Vitor? Não deis nem a paz do Senhor. Porque não é irmão. Não é irmão. Ah, meus irmãos... Não é irmão. Porque é Jesus e Maria. Jesus e Pedro. Jesus e Paulo. Jesus e os santos. Não é irmão. Não é irmão. Dizem que são, mas vivem uma vida totalmente libertina. Não é irmão. Não receba e nem o saudeis. Aí dá para pensar que ele está privando de uma contaminação no meio do rebanho. Privando de uma contaminação. Ou seja, o presbítero, o ancião, o pastor, a liderança, ele deve proteger o rebanho. Ele foi posto ali para isso. Ele quer proteger. Ele fala: se eu não estiver ali, não dê oportunidade. Amado, certa feita, um conhecido foi lá
no meu trabalho. Conversa daqui, conversa de lá, não, que eu prego, minha esposa canta, tem que ver, nosso ministério é tremendo, não sei o quê. Onde é a tua igreja? Deu local, blá, blá, blá. Que jeito do culto, vou aparecer lá. Meu irmão, você tem que ver, quando minha esposa canta, o céu desce, um movimento, aquela coisa toda. Presença de Deus puro. Ele parece lá, mano, Vitória, parece lá. Você benção. Veio. Começamos o culto. Eu estou percebendo ele inquieto, né? Porque ele estava esperando o quê? No coraçãozinho. Vai me chamar não para me dar uma oportunidadezinha? A minha esposa. Acabou o culto. Impetramos a bênção apostólica. Eu vi que a cara dele, que ele não gostou do Goiás. Com aquela cara de pedra dura. Passou, meu irmão, Vitória. O culto foi bênção, né, irmão? Eu falei, amém. Aí depois ele voltou lá de novo. Pô, varão, não entendi nada. Tu me chamou para ir lá no culto? Eu falei, eu te chamei. Você perguntou onde que era? Eu falei, onde que era? Você falou que era lá? Eu falei, amém. Ok. Pô, mas levei minha esposa, dá uma oportunidade lá para ela cantar. Aí eu falei, então quer dizer que você vai no culto para ela cantar. Você vai no culto se você for pregar. Eu falei, irmão, olha só, com todo respeito, eu não te conheço como servo de Deus, não. Eu não sei da sua vida de fato, e lá na nossa igreja, nós damos a oportunidade para quem nós conhecemos a vida, a conduta. Você diz que é, mas eu não sei se você assim de fato é. Não pelo que você fala, mas pelo que você vive. Então eu não posso te colocar na frente da igreja para você de repente disseminar aquilo que não provém de Deus. Eu não posso. Ele, tá bom então, nunca mais voltou. Ou seja, o que ele queria? Holofote, aparecer, expor seu ministério. Fala, já. Mas de fato, a conduta externa era essa, de querer aparecer, de querer holofote. E João diz, se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, meu irmão, não recebais, nem o saudeis. Porque olha o que João vai dizer a consequência de saudar. Porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Só o fato de saudar. Só o fato de saudar. Imagina conviver e congregar. No ministério desse que diz que se a pessoa não dizimar, é ladrão, e quem é ladrão vai para o inferno, porque acaba roubando a Deus. E vai lá para ver se está vazia essa igreja. Vai lá. Pastor, que igreja é essa? Do RR. Vai lá, mano. Vê se está vazio. Mas você fala isso daqui para alguém que é de lá, você abre a Bíblia, você pode mostrar com amor, com fundamentação bíblica. Timóteo fala o quê? Aparta-te dos... O que é apartar, mano? Desvincular, separar, sai. Como os profetas falam, sai dela, povo. Tem que sair, mano. Mas as pessoas ficam ligadas ao quê? A religiosidade. Aquela ligação umbilical. Não, é o meu pastorzinho, é a minha igreja. Amado, é se de fato essa igreja está fundamentada na Bíblia. E ponto final. E ponto final. Versículo 12. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saudam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. E ele termina a sua epístola. Nos encorajando e exortando, amado, a que o discernimento de espírito, de saber quem é de Deus, quem não é, quem serve, quem não serve, a quem devemos rejeitar e a quem não devemos rejeitar, a quem devemos de fato dar a paz do Senhor e a quem não devemos dar a paz do Senhor. Porque eles são, de fato, falsos crentes e falsos profetas. Amor. Tem um homem de Deus, que agora eu não me lembro quem é, que ele diz que o falso profeta é o castigo por falso crente. E de fato, na verdade, é. Porque Paulo escrevendo para Timóteo fala
que eles buscam mestres segundo as suas próprias. Eu quero esses homens. Eu quero esse tipo de ambiente. Eu quero esse tipo de mensagem, de prosperidade, de revelar, de dizer. Mas não quer mudar a vida. Não quer arrepender de pecado. Não quer andar em santidade. Não quer renunciar à carne. Não quer carregar a cruz e seguir Jesus. Ele quer tudo, mano. Ele quer que Deus revele, quer que Deus abençoe, quer que Deus abre porta, quer que Deus cura, quer que Deus faz tudo, dá dinheiro, tudo, mas não quer mudar de vida não. Eu me lembro, pastor, que a gente estava ali na porta conversando, a gente estava conversando sobre aquela passagem que tendo comichão nos ouvidos, vamos tornar para si o doutor segundo a sua própria consciência. Aí você usou o exemplo de comichão no ouvido, é igual quando a pessoa está limpando o ouvido, dá aquele negocinho, né? Sim, aquele negocinho gostoso que você deita no colo da mãe e pede a mãe, mãe, pega o cotonete limpa meu ouvido aqui. Aí você deita no colo da mãe, a mãe faz um cafuné, aí vai com o algodão, bota um óleozinho na ponta do algodão, né? Aquele negocinho, aquele óleozinho cheiroso, deita aqui meu filho, vai passando no ouvido, vai fazendo carinho. O comichão no ouvido no grego é exatamente isso. É aquela coisa gostosa a ponto de você dormir. E é o... Oi? Confortável. É o sono da indolência de Sansão. O que Dalila fez? Fez Sansão dormir sobre os seus joelhos. Deita-te aqui. E ela foi só descendo a trança. Ali, mexendo. Comichão no ouvido. O que essas pessoas vão falar? Tudo aquilo que o falso crente quer ouvir. Tudo aquilo que ele quer ouvir. Amado, tem vezes que a gente prega, Deus às vezes dá algumas palavras proféticas, aquela mensagem de denunciar mesmo, aquela mensagem dura. E às vezes é ruim de falar e é ruim de ouvir mesmo. O negócio é embaçado. Que quando você, de fato, vê essas coisas, não é que você ouviu, você vê com seus olhos, como eu vi com os meus olhos domingo, as pessoas às vezes pensam que a gente está, sei lá, pensa de repente até que a gente está com inveja, porque lá é grande, lá tem isso, tem aquilo. Irmão, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não ligo para isso. Eu não ligo se é grande, se é garagem, se é tempo, eu não ligo para isso. Se está com o microfone, se estou sem, se pega o microfone, se pega sem, se tem 5, se tem 10, se tem 200, eu não ligo para isso. Eu quero servir a Cristo. Eu quero obedecer a Cristo, eu quero cumprir a verdade, eu quero andar na verdade, eu quero amar na verdade, quero cumprir os mandamentos do Senhor. Eu quero ser uma senhora eleita de Cristo. Eu quero ser filho de Deus, como o irmão falou. Acho que uns têm andado aí na verdade. Por quê? Manifestavam amor fraternal, andavam na verdade, e os enganadores estavam ali e eles ignoravam, rejeitavam esses. Nós temos que ter essa postura, mano. E se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais, nem tampouco o saudeis. Porque quem saúda tem parte nas suas mais obras. Fala, mano. O período que está vivendo agora, as pessoas estão dando ouvido a falsos doutores e a falsos mestres. E por isso, elas estão colocando essa atenção, como o Fernando falou, doutores para seguir mais. O que acontece? Elas estão saindo da igreja e seguindo essas pessoas. E elas estão sendo levadas ao matadouro. Porque o tempo que nós temos vivido hoje é o que a palavra fala. E muitos verão as mãos para responder para o povo próximo, para o que está acontecendo. Exatamente. Então as pessoas estão seguindo o seu bel prazer, o seu coração, aquilo que interessa para ela, aquilo que é favorável. Então ela está seguindo. Mas também, indo na igreja, as pessoas estão fazendo, criando doutores para se falar. Sim. Eu gosto mais de fulano, eu gosto mais de ciclano, não, eu vou entregar o não está, está entendendo? Sim, sim. Isso vem dentro das igrejas. Uma idolatria pessoal, né? Uma idolatria pessoal. E, por exemplo, amado, não só o recebais fisicamente, mas, por exemplo, hoje com o advento da tecnologia, a internet, amado. É isso aí. Como nós temos acesso a expor essa verdade, os falsos também têm.
E eles pagam o tráfego pago para que aquela mensagem ali se dissemine com mais velocidade para mais pessoas, aquela coisa toda ali. O canal deles ganha uma proporção, uma velocidade absurda, e eles vão se infiltrando, eles vão entrando. Fala. Pastor, lembrei daquele versículo 1 Coríntios 5, verso 11, fala assim: mas agora vos escrevis que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, por devasso ou avarento. Por devasso ou? Avarento. Olha isso, hein? Ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, ainda nem comais. Eu estou me lembrando aqui de uma situação que uma vez aconteceu com os irmãos. Como é que é engraçado, né? A pessoa está falando assim, a gente tivesse nossa igreja perfeita. Como já aconteceu uma situação que estava um grupo de irmãos da nossa igreja, aí falaram que iriam para um evento. Só que quando falaram o nome do evento, eu já sabia quem é que ia estar, os pregadores que iam estar, os cantores que iam estar no evento, como é que ia ser o evento. Eu peguei e virei para eles, eles me chamaram para ele, eu falei: como é que vocês vão num lugar onde tudo que nós falamos, tudo que é pregado aqui, é prega totalmente contra? Vocês vão sair daqui e vão para um lugar desse. Então, tipo assim, é um sentimento que as pessoas não sei como é que fica a mente dessa pessoa. Não tem nada a ver eu estar lá no meio. Só que a palavra fala: não, nem vos associeis. Nem vos associeis. Então tem problema assim também. Tem problema sim. Se ele fala que tem problema, saudar, amado. Que dirá estar? Está se associando, irmão. Está recebendo. É tipo assim, Edgar. A pessoa vai para lá, ela vai trazer algo de lá. Vai trazer na alma dela. Eu não sei quem que mandou para mim, não sei se foi o Guilherme. Teve um grupo de pastores no Nordeste que fizeram, sabe o quê? Um bar gospel. Um bar gospel. Com forró, com tudo. Forró, mulher casada vermelho, mulher solteira com a fita verde. Só não tem bebida, mas tem dança, tem tudo. Forrozada, uma forró gospel. Os irmãos mesmo só. O que é interessante nesse texto que o Jagar falou também, não sei se pode explicar o que está dizendo aqui. Ele vai dando essa classe de pessoas para a gente não se associar, mas ele está falando não somente daquele que está no mundo lá fora, mas daqueles que são dessa maneira, mas dentro da igreja. Ele é bem claro. Dizendo-se irmão. E amado, quantos tem aqui diz que é? Aí ele diz: sendo devasso, beberrão, e o contexto aí, um filho que tinha relações com a esposa do pai. Edmilson? Talvez aí, Edmilson. Dentro da igreja, santo. Está vendo? Dentro da igreja. Dizendo-se ir. Nossa. O caso Flor de Lis, amado. Frequentadores de casa de swing. Pensa que é brincadeira, mano? Pastor, você... Aí, está aí a Bíblia aí, ó. 2 Coríntios 5, não é isso? Isso. 2 Coríntios 5. Oi? 1 Coríntios 5. Detalhe, essa igreja como é que era? Cheia de dons. Quer revelação? Tinha lá em Corinto. Quer língua estranha? Tinha lá em Corinto. Quer interpretação? Tinha lá em Corinto. Profeta? Tinha lá em Corinto. Mas toda sorte de carnalidade também estava lá em Corinto. A Flor de Lis, ela tem um currículo de acontecimento diabólico muito grande. Muito grande. Então, irmãos, olha o quanto é sério isso que João defendeu e o quanto é atual nos nossos dias. Torno a repetir: compromete a doutrina da salvação. Pessoas que dizem irmãos, mas como o nosso pastor fala, acreditando que a projeção será para cima, mas no final a projeção vai ser para baixo. Ficamos de pé em nome de Jesus, amém? Eu tô, hein? Foi?